irmãos, boa tarde a todos vocês. Mais uma vez eu quero saudá-los com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Espero que todos vocês estejam bem alimentados. Eu estava brincando com o Sasha que eu estou sentindo um vazio dentro de mim, mas não é porque eu não comi, mas é que eu comi muito vazio. Essa carne gostosa que vocês têm aqui nessa região do país, eu preciso contar isso para o povo lá da minha cidade, para a gente vir mais vezes para cá. Estava tudo muito bom. Também quero agradecer a vocês mais uma vez a oportunidade de estar aqui e de ter este tempo breve, mas um tempo que vou trazer comigo, vou levar comigo na memória, no coração. Tempo muito bom aqui com os irmãos. Muito obrigado. É um privilégio estar aqui. E eu quero, antes de nós passarmos aqui a nossa última palavra, fazer a recomendação de 2 livros a vocês. O primeiro deles, este aqui de John Piper, Uma Glória Peculiar. Uma Bíblia se revela completamente verdadeira. Está aqui, o livro está lá disponível na livraria. E, bem, John Piper é um pastor, pregador muito conhecido dos nossos dias, alguém que Deus tem usado tremendamente no país dele e também no nosso país, em muitos outros lugares, que enfatiza a glória de Deus como sendo aquilo que deve trazer mais alegria para a vida do cristão, né? Nós devemos achar a nossa plenitude e a nossa felicidade em Deus e glorificá-lo. E ele então tem esta mensagem, não é? Ele mesmo disse que ele toca uma música de uma nota só. E desde o começo da sua carreira ministerial ele tem dado esta ênfase. E aqui, neste livro, ele vai falar das Escrituras como sendo o meio pelo qual nós conhecemos a Deus e também o glorificamos. Ele vai falar do aspecto sobrenatural das Escrituras, como sendo palavra inspirada de Deus. Então o que nós temos neste livro é uma doutrina da Bíblia, não é? Que apresenta a Bíblia. E isso é muito oportuno, a propósito, tendo em vista, nós estávamos refletindo os solas da Reforma, né? Ou a Reforma Protestante, e ela tem como um de seus lemas o sola Escritura, somente a Escritura, que foi a redescoberta da autoridade definitiva da Bíblia, né? Naquele período da história. E ele vai inclusive mencionar isso em uma parte histórica do livro, mas mais do que o aspecto histórico, ele vai trabalhar também a realidade de que a Bíblia é esta palavra viva de Deus, que tem poder para mexer com a vida da gente, com as estruturas da gente, com a mente da gente. Livro muito joia, quero recomendar que vocês, tendo a oportunidade, adquiram, tá bom? O outro é este livro aqui, A Vida de David Brainerd. Na verdade, este livro aqui foi escrito por Jonathan Edwards, um puritano após o período puritano, né, colonial norte-americano do século XVIII. Ele foi um grande pensador da igreja, né? Um grande filósofo, um grande mestre, um pastor, pregador, que Deus usou ali como um agente naquilo que foi chamado de grande despertamento, grande avivamento da Nova Inglaterra. E debaixo do ministério de Jonathan Edwards apareceu este jovem chamado David Brainerd. Brainerd tinha até interesse na filha de Edwards e, portanto, eles tiveram ali algum tipo de contato por conta disso. E Edwards registra neste livro a história deste jovem que dedicou a sua muito breve vida na obra de missões. Ele morreu com 29 anos de idade, David Brainerd, mas ele se engajou na obra missionária entre os índios norte-americanos e fez um trabalho que ninguém estava disposto a fazer ali naquela época, naquele período, e justamente entre um povo que era considerado hostil pelos colonos. E a obra de evangelização dele foi algo assim que Deus usou poderosamente para influenciar o próprio Jonathan Edwards, depois da morte de Brainerd, a se engajar como missionário entre os índios. E ele serviu ali no meio daquelas aldeias, pregando o evangelho, traduzindo textos das Escrituras para o idioma deles, né? E Deus usou isso poderosamente. Este livro que Edwards depois preparou serviu como uma inspiração para o movimento moderno de missões. Nós ouvimos as histórias de Hudson Taylor, de Adoniram Judson, de William Carey, que foi para as Índias, e eles todos reputam a história de Brainerd
ali como sendo a mola propulsora, não é? A história que os encorajou a servir como missionários. Então, Deus usou muito o exemplo de Brainerd para fazer avançar o movimento missionário na Terra. E é um livro muito, muito importante. Tem sido editado aí desde 1742, nunca deixou de ser publicado, foi impresso em, sim, acho que algumas dezenas de idiomas, né? E, portanto, um livro muito útil para a gente, especialmente, né, nós que queremos modelos, né, de pessoas que foram fiéis, né, na sua chamada e na sua missão. Então, recomendo esses 2 livros para vocês. Agora eu quero pedir que você abra a sua Bíblia em Romanos capítulo 4. Este é um texto importante que o apóstolo Paulo escreveu aqui justamente como uma ilustração do argumento anterior que ele apresenta em Romanos capítulo 3. Eu vou explicar um pouco mais sobre isso, mas eu vou ler o capítulo todo. É um capítulo um pouco mais longo e a gente vai passear por ele. Então, não sei, talvez eu devesse ter trabalhado esse texto hoje de manhã, porque é uma mensagem assim um pouquinho mais longa, não é? Ou pelo menos um texto mais detido aqui. Mas eu quero crer que nós temos aqui lições preciosas, podemos aprender, e vou pedir a sua atenção para a leitura que farei. Em seguida eu farei uma breve oração e a gente passa a considerar o texto, tá bom? Romanos 4. Que, pois, diremos ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém não diante de Deus. Pois, que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor e sim como dívida. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente das obras. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Vem, pois, esta bem-aventurança exclusivamente sobre os circuncisos ou também sobre os incircuncisos? Visto que dizemos, a fé foi imputada a Abraão para a justiça. Como, pois, lhe foi atribuída, estando ele já circuncidado ou ainda incircunciso? Não no regime da circuncisão, e sim quando incircunciso. E recebeu, então, o sinal da circuncisão como selo da justiça de fé que teve quando ainda incircunciso, para vir a ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que lhes fosse imputada a justiça. E pai da circuncisão, isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. Não foi por intermédio da lei que a Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé. Pois se os da lei é que são os herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa. Porque a lei suscita ira, mas onde não há lei, também não há transgressão. Essa é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé que teve Abraão. Porque Abraão é pai de todos nós, como está escrito, por pai de muitas nações te constituí. Perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito. Assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera.
pelo que isso lhe foi também imputado para a justiça. E não somente por causa dele está escrito que lhe foi levado em conta, mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus, nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou para a nossa justificação. Vamos orar? Senhor, nós estamos diante do texto da Tua Palavra, cremos que é a palavra viva do Senhor e que o Senhor mesmo fala por meio dela. Então pedimos que o Senhor nos fale nesta tarde, por meio da Escritura, possamos aprender do Teu Espírito, que a graça do Senhor seja conosco. É nossa oração confiados em Jesus. Amém. Amém. Muito bem, irmãos. Então, antes de eu pular aqui para o texto e considerar algumas coisas sobre a doutrina da justificação pela graça, ilustrada na vida de Abraão, deixa eu apenas oferecer algumas poucas informações importantes sobre esta carta que o apóstolo Paulo escreveu para a igreja lá em Roma. Esta carta, a propósito, ela é considerada como talvez a principal das cartas do apóstolo Paulo. Todas as cartas são inspiradas e têm igual importância neste sentido, mas há um sentido em que esta carta aos Romanos traz um corpo de doutrina, de informação, de teologia, que de alguma maneira está presente em todas as demais epístolas do próprio apóstolo Paulo. Nós vemos as demais doutrinas que ele trata em outros livros ou outros textos dele, todas elas presentes aqui nesta carta. Ela é chamada de a carta sublime das Escrituras, porque tem muito conteúdo doutrinário, aborda temas muito importantes para a nossa vida cristã. Por exemplo, nós temos na epístola de Paulo aos Romanos uma rica e detalhada explicação do que é o Evangelho. Nós vemos, por exemplo, a realidade da perdição de todos os homens, a salvação que Jesus Cristo provê a todos nós, a justiça de Deus em Cristo, que é atribuída ou imputada a homens que depositam a sua fé na obra e na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Assim nós vemos a doutrina da justificação do pecador. Nós vemos ainda o apóstolo Paulo desenvolvendo a noção de santificação como um caminho da vida cristã. Nós vemos a vida pela fé e vemos também a ética cristã a partir do capítulo 12 de Romanos. E nós temos muitos recursos literários nesta epístola. Isso, de alguma maneira, evidencia a erudição do apóstolo Paulo e a familiaridade que ele tinha com o discurso clássico típico dos seus dias. Ele é alguém que foi gestado no mundo greco-romano. Ele vem de fé judaica, converteu-se ao cristianismo e, de alguma maneira, esta carta aqui pode ser considerada também como uma espécie de grande confissão de fé do apóstolo Paulo. E ele vai desenvolver muito cuidadosamente a conexão entre a fé judaica do Velho Testamento com a fé cristã da Nova Aliança. E explica um pouco desses dois mundos, desses dois universos, o mundo judaico e o mundo cristão, unidos pela lei, pelos profetas e especialmente pela obra do Senhor Jesus Cristo. Paulo não foi aquele que plantou a igreja em Roma. Provavelmente ela teve início a partir da pregação que Pedro, lá em Atos, em Jerusalém, realizou no começo da igreja cristã, quando muita gente da diáspora saiu de suas cidades e foi então a Jerusalém, e muitos desses judeus ouviram o Evangelho, judeus piedosos no Pentecostes, e voltaram para suas sinagogas, para suas cidades, e passaram a difundir aquele ensino que haviam recebido ali da nova fé cristã que nascera naqueles dias. Portanto, muito possivelmente, o início da igreja cristã em Roma se deu nas sinagogas entre judeus, mas a história nos conta que no ano 49 da era cristã, os judeus foram expulsos de Roma, de modo que muito provavelmente a partir daquela altura, a igreja era composta agora por judeus e gentios, mais gentios do que judeus. O ano da carta, muito provavelmente, é o ano de 58. Quando Paulo ainda estava de passagem por Corinto, por ocasião da sua terceira viagem missionária. E ele tinha o propósito, o ideal de visitar esta igreja no futuro. E ele reconhecia a importância estratégica daquela igreja na cidade de Roma, a capital do império, e o impacto que aquela igreja poderia causar no mundo todo. Ele tinha o propósito de arrecadar fundos para viagens missionárias para o Ocidente
mais ao norte, para a Espanha e para outros lugares, e, portanto, escreve esta carta aqui com estas instruções para esta igreja judaico-gentílica lá na cidade de Roma. E esta carta, ao longo da história, tem sido de uma importância ímpar. Por exemplo, o nosso pai da igreja, Agostinho, ele se converteu ouvindo um pequeno trecho desta epístola do apóstolo Paulo aos Romanos. Ele conta que ouviu vozes como de anjos, talvez de crianças, que cantavam e brincavam e diziam: tome e leia, tome e leia. E ele então toma o texto de Romanos e faz a leitura ali, e finalmente o Espírito de Deus abre os seus olhos, ele passa a compreender aquela mensagem tão determinante ali naquela fase dos seus 33 anos de idade, e para a sua conversão. O reformador Martinho Lutero, acerca de quem nós temos falado esses dias, ele tem o Romanos também, aquela epístola com a qual ele mais lutou, com a qual ele mais brigou. Ele tinha ira e medo de Deus ao mesmo tempo, vendo-o como um juiz severo. Mas quando ele finalmente entendeu que Deus graciosamente visita o homem, como nós vimos hoje pela manhã, e ele atribui a justiça de seu filho àquele que recebe Cristo pela fé, então as portas dos céus se abriram diante de seus olhos. Portanto, essa epístola, ela tem um papel muito importante na história da igreja, na história da formação do pensamento cristão, na história da formação da teologia. Fazemos bem em ler a epístola de Paulo aos Romanos. Devemos conhecer o texto da Escritura, não apenas pequenas partes delas, mas especialmente uma carta como essa, tão rica. É uma carta que nós deveríamos ler assim, de modo bem detido. Nós, inclusive, veremos muitas vezes na epístola de Paulo aos Romanos que ele parece fazer algumas pequenas pausas na explicação doutrinal que faz, para expressar algum tipo de doxologia, de adoração. Sabe, Paulo, muitas vezes, quando está ali imerso no seu pensamento acerca daquelas coisas profundas da fé, ele para e solta quase como que um pentecostal assim, um aleluia, uma expressão de louvor, uma expressão assim de encanto com a beleza das coisas que Deus faz na vida da gente. Há muito que a gente podia falar sobre Romanos, mas nós precisamos voltar a atenção aqui para o capítulo 4. No capítulo 4, o que nós temos é a continuação, como eu disse, do desenvolvimento que o apóstolo tinha feito no capítulo 3, acerca da doutrina da justificação. Capítulo 3, verso 28 particularmente, nós temos ali o versículo-chave de tudo que ele disse no capítulo 3, que diz: concluímos, note bem, é uma conclusão, portanto, de todo o seu pensamento, pois que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Esse é o argumento de Paulo no capítulo 3 de Romanos, que a fé é o meio pelo qual o homem recebe a justiça da parte de Deus. De modo muito simplificado é isto, e é essencial que nós compreendamos isto. Vou repetir: que o homem recebe a justiça da parte de Deus por meio da fé. A fé é este meio, instrumento pelo qual Deus atribui justiça àquele que crê. Esse é o argumento dele. E agora ele vai apresentar Abraão como uma ilustração desta verdade. A ilustração da verdade de que a justiça de Deus nos é imputada mediante a fé é ilustrada na vida de Abraão. E isso é uma realidade para judeus e para gentios. Vocês precisam entender uma coisa. Eu usei essa palavra várias vezes aqui, vou repeti-la. Usei falando de Lutero, agora eu vou usar falando de Paulo. Isto que Paulo está colocando aqui no capítulo 4, talvez não pareça para a gente assim, mas para o leitor daquele tempo, para o judeu daquele tempo, era algo revolucionário. Era algo que invertia as noções de pensamentos, a estrutura de pensamento sobre a salvação e a justiça de Deus daqueles dias. Paulo está dizendo aqui que a justiça de Deus não é atribuída ao judeu por ele ser judeu, ou porque ele é obediente à lei, mas é atribuída a quem tem fé. A justiça, Paulo vai dizer, não é atribuída ao gentio que se torna um judeu, aquele que é prosélito, que passa a aderir ao sistema
sacrificial, ao sistema cerimonial dos judeus, mas àquele que tem fé. E para ilustrar esta verdade, ele vai usar Abraão. Mas veja, Abraão é o principal dos heróis da fé dos judeus, muito possivelmente mais do que os demais patriarcas, mais do que Moisés, mais do que Samuel, mais do que o rei Davi. O grande personagem da história do povo judeu, da história do povo de Israel, é Abraão. Ser chamado de filho de Abraão para o israelita era um sinal de grande honra, de prestígio, era um sinal de pertencimento. A história, a cultura, a fé, a religião e a própria identidade do povo judeu repousa justamente na noção de paternidade de Abraão. O nome de Abraão aparece 230 vezes nas Escrituras, permeia todo o Pentateuco, passa pelos livros históricos, aparece, por exemplo, no livro dos Salmos, nos grandes livros proféticos, como por exemplo em Ezequiel, em Isaías, em Jeremias e mesmo outros. O nome de Abraão aparece nos 4 evangelhos, aparece na genealogia de Mateus, aparece na Epístola aos Romanos, aos Gálatas, em Hebreus, aparece em Tiago, aparece em Pedro. A filiação de Abraão, como disse, é tema acalorado de debate entre os fariseus e o Senhor Jesus Cristo lá em João capítulo 8. E eles chegam ao ponto de perguntar a Jesus: és tu maior do que nosso pai Abraão? Assim, o judeu tem enorme reverência por Abraão e o considera como um modelo, o protótipo do judeu piedoso, o modelo do crente piedoso. E o argumento do apóstolo Paulo, aqui no versículo 2, revela o entendimento de então que Abraão foi justificado por sua obediência a Deus. Quer dizer, os judeus entendiam que Abraão havia sido justificado porque fora obediente. Olha o que o apóstolo Paulo diz no verso 2: porque se Abraão foi justificado por obras, é isso que eles pensavam, tem de que se gloriar. Mas aí Paulo vai dizer: mas não diante de Deus. Esse entendimento se revela de modo mais claro aqui nos versos 9 e 10, que dizem assim: vem, pois, esta bem-aventurança exclusivamente sobre os circuncisos ou também sobre os incircuncisos? Visto que dizemos, a fé foi imputada a Abraão para a justiça. Como, pois, lhe foi atribuída? Estando ele circuncidado ou ainda incircunciso? No regime da circuncisão? E sim, quando incircunciso. Então, para o judeu, a justiça teria sido atribuída a Abraão porque este obedeceu a Deus e circuncidou-se. Ou seja, foi por causa da obediência ao comando de Deus quanto à circuncisão, que a gente vê lá em Gênesis capítulo 17, e por causa da obediência de Abraão quanto ao sacrifício de Isaac, de Gênesis 22, é que os judeus criam que a justificação de Abraão se deu. Eles entendiam que foi um ato gracioso de Deus, mas um ato gracioso de Deus em resposta à obediência dele. Esse era o entendimento do judeu piedoso de modo geral. Abraão obedeceu a Torá, a lei de Deus, por antecipação. Ele circuncidou-se, ele dispôs-se a sacrificar o seu filho, e isso então, esta obediência de Abraão é que lhe foi atribuída por justiça. Agora, para o judeu isso é graça, porque ele entende que Deus é gracioso até por revelar-se a Abraão. Em graça Deus chamou o povo para si, em graça ele deu ordens para o povo, e o povo então responde a essas ordens através do pacto que Deus fez com eles, obedecendo as ordens de Deus, e por isso Deus os abençoa, e assim eles recebem a justiça de Deus. Agora, o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é que nada disso é verdade. Ele desfaz completamente esta noção da justificação por meio da obediência à Torá. E ele começa demonstrando que antes do comando de Deus quanto às obras, antes da lei, antes da obra da lei, antes mesmo da circuncisão, lembra? Ela acontece só lá em Gênesis 17, cerca de 17 anos depois
de Deus haver se revelado a Abraão em Gênesis 12. O que nós vemos é que Abraão creu em Deus, e esta crença é que foi atribuída a Abraão por justiça. Esta história é contada lá em Gênesis capítulo 12, se você quiser abrir a sua Bíblia lá, a gente pode dar uma passada de olhos ali no texto. Eu vou ler um trechinho para vocês. Gênesis 12. Ora, disse o Senhor a Abraão: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos, quando saiu de Harã. Muito bem, vamos entender então o que aconteceu nesse momento da história. Abraão era um homem pagão, que não tinha contato com o Deus que se revela até então na sua vida. Era um homem no meio de milhares, de milhões de homens que habitavam a face do planeta Terra. Tenta voltar alguns milhares de anos atrás e imaginar os povos antigos, as muitas tribos, as muitas nações e línguas diferentes que povoavam a terra. Muito bem, lá na terra de Ur dos caldeus, onde hoje é o Iraque, nós temos esse iraquiano, Abraão, um homem de 75 anos, que não tinha filhos. Um homem no meio de uma multidão de muitos outros homens. 75 anos, ele passaria os seus dias finais naquele lugar e seria esquecido para sempre. Quantas milhares e milhares de pessoas já passaram pela história das civilizações que a gente nem nunca ouviu falar e talvez nunca nem ouvirá falar. Ele seria mais um destes anônimos. 75 anos, pagão, de Harã, Ur dos caldeus, Iraque. Mas o que nós temos de diferente na história de Abraão não é a obediência dele como os judeus se gabavam, é o fato de que Deus foi até Harã, Deus foi até Ur dos caldeus, Deus olhou dos céus onde ele estava e voltou o seu olhar para aquele homem de 75 anos e pinçou do meio da multidão aqueles homens, chamando Abraão. Deus o buscou e revelou-se a Abraão. Ele teve a iniciativa, como nós vimos hoje, de retirar do meio de milhares de homens um homem. Abraão não tinha feito nada demais para impressionar a Deus. Ele não tinha feito alguma coisa que chamou a atenção de Deus. Como se Deus estivesse entediado no céu, olhando os homens que viviam na terra, buscando aquele que tivesse mais virtudes, e aquele que ele quisesse fosse o pai de uma nação inteira. Não foi assim. O texto bíblico diz que Deus teve a iniciativa de ir lá naquela terra do Iraque, lá na terra de Ur dos caldeus, lá em Harã, e apontar o dedo para aquele homem e chamá-lo. Ele não tinha obras, como diz o apóstolo Paulo aqui nesse texto, para que Deus o chamasse. Porque se tivesse, e o apóstolo Paulo vai dizer aqui, se ele tivesse, Deus seria devedor dele. Não é isso que o apóstolo Paulo argumenta aqui para os seus leitores de Romanos? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém não diante de Deus. Ora, verso 4, ao que trabalha, o salário não é considerado um favor, e sim uma dívida. Portanto, se houvesse havido qualquer coisa em Abraão que impressionasse Deus, e Deus olhasse para ele e dissesse: puxa, este homem é virtuoso, eu o chamarei para mim. Então, de fato, se houvesse qualquer obra da parte dele, nesse caso Deus
estaria debaixo da obrigação de chamá-lo e de fazer uso dele. Mas não tinha nada. Deus busca um pagão no meio de uma terra de ninguém, chama livremente e, por iniciativa própria, decide fazer daquele pagão de 75 anos, que não tem filhos e cuja esposa é estéril, pai de uma grande nação. Fazer uma descendência de um velho sem filhos. E sabe o que aconteceu quando Deus falou isso para ele? Ele creu. Veja em Gênesis capítulo 15, verso 6. Que nos é dito: ele creu no Senhor, e isso, a sua crença, a sua fé, lhe foi imputado por justiça. Portanto, o que o apóstolo Paulo está mostrando para o seu leitor e para todos nós aqui, Paulo está aqui defendendo que toda a obra de tornar alguém justo, ou a obra da justificação, é uma obra de Deus e de Deus somente. Que toda a obra de justificação é exclusivamente de Deus. Ela vem de um só. Não tem cooperação do homem para com Deus. O homem não vai metade do caminho para que Deus vá a outra metade. Deus faz todo o percurso. É Deus quem toma a iniciativa. É Deus quem justifica. Ele quem buscou Abraão. Ele chamou. Ele fez uma promessa que não estava debaixo da obrigação de fazer. E Abraão não tinha nada para lhe ofertar em troca. Ele recebeu a dádiva, o dom da promessa, que lhe foi, e isto lhe foi imputado por justiça. Aqui voltando para Romanos, como disse no verso 5, ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída com justiça. Não havia nada em Abraão que lhe fizesse merecedor da justiça de Deus. Ele não trabalhou, como diz o apóstolo Paulo, ele não trabalha, ele não mereceu, ele não conquistou, ele não fez de Deus o seu devedor, e a sua crença lhe foi atribuída como justiça. A palavra original que o autor usa para falar em atribuição, logizomai, atribuir, significa creditar. Então ele recebe um crédito da parte de Deus. Não é o contrário. É Deus quem lhe atribui, é quem lhe credita justiça. Mas Paulo vai aprofundar ainda mais esta noção para o seu leitor e para nós. Ele vai um pouco mais fundo. Não só, veja só, atente para isso. Não só Abraão não havia feito nada para receber a justiça de Deus, mas ele aqui é chamado de ímpio. Justificar o ímpio é uma ideia que causa arrepio para o legalista. Mas, conforme a gente vê aqui na linguagem do apóstolo Paulo, Abraão era ímpio. Lembra? Ele estava lá no meio da sua terra, longe de Deus, vivendo a sua vida, foi chamado por Deus, viveu depois, a gente conhece a história dele, algumas situações de muita contradição, de pecados grosseiros, especialmente quando passa pela terra do Egito. Mas o que o apóstolo Paulo quer mostrar para a gente é que mesmo que Abraão quisesse salvar-se a si mesmo, ele não teria condições de fazê-lo, porque ele era pecador. Sem Deus, notem bem, ele não teria esperança nenhuma de salvação, como provavelmente aconteceu com muitos e muitos milhares de homens contemporâneos seus, que viveram lá naquelas terras,
e que não conheceram o Senhor, que sem Deus ele não teria futuro nenhum, ele não teria saído da terra de Ur dos caldeus, de Harã, e ele teria morrido nos seus pecados. O verso 5, então, o apóstolo está chamando ele de ímpio. Deus justifica o ímpio. E agora, para fortalecer esse argumento, ele vai fazer a citação aqui do Salmo 32, a partir do verso 6. Veja aqui, os versos 6 a 8 dizem assim: e é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente das obras. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Então Paulo agora está usando a Escritura para provar biblicamente o ponto dele aqui na passagem anterior. E ele faz uma conexão entre o Salmo 32 e Abraão, chamando tanto Abraão como Davi de pecadores, de homens que precisam do perdão gracioso de Deus, de uma justiça que está fora deles mesmos. Davi cometeu alguns pecados terríveis, atrozes: adultério, homicídio, lesa pátria, mas foi chamado de homem segundo o coração de Deus. É claro, ele precisou lidar com as consequências dos seus feitos, dos seus pecados, mas mesmo o pecado mais grosseiro, a coisa mais vergonhosa, o pecado mais tosco que Davi cometeu, foi perdoado por Deus. Agora, Paulo usa esta oração de Davi no Salmo 32, aplicando-a ao grande herói dos judeus, a Abraão, dizendo que, como a gente viu no verso 5, Abraão é tão ímpio quanto o próprio Davi. De novo nós vemos a ideia de atribuição aqui neste texto, mas no Salmo o que nós vemos é que Deus não atribui o pecado ao homem, mas perdoa a sua iniquidade. E mais uma vez o perdão é àquele que crê. No verso 11, e recebeu o sinal da circuncisão como selo de justiça da fé que teve. Paulo passa a demonstrar então que a circuncisão, afinal de contas, foi um selo, um símbolo que deveria evidenciar a realidade de algo maior que aconteceu na experiência de Abraão. Sabe, o valor do símbolo está na coisa significada. E a circuncisão como um selo, um símbolo daquilo que Deus fez na experiência dele de chamá-lo, de salvá-lo, de redimi-lo, de pactuar-se com ele, de fazer promessas. Mais tarde, a circuncisão, portanto, se coloca como um sinal, um selo de uma realidade anterior, ocorrida na experiência dele. É isto que o apóstolo Paulo está demonstrando aqui. É o sinal de uma realidade de algo maior que aconteceu na vida de Abraão. Deus o salvou, o justificou, deu a ele o comando para circuncidar-se como um selo, um sinal da justiça que ele já havia recebido da parte de Deus. E ele prossegue aqui argumentando que essa justiça com a qual Deus justificou Abraão e a todos mais que ele justifica, ela é recebida pela fé. É o que ele diz no verso 12. Ele se tornou pai da circuncisão, isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. Portanto, o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui de modo bem simples é que aquele que tem fé é filho de Abraão. Abraão se torna pai não do judeu étnico, não do judeu religioso, mas daquele que tem fé em Deus. É assim que se dá a paternidade de Abraão. Não é pela letra da lei, não é pelo nascimento, não é pelos méritos, não é pelas obras. Paulo insiste que ser filho de Abraão não é algo segundo a carne, segundo a nacionalidade, segundo os costumes, a cultura. Como a gente vê aqui no verso 17, Abraão assim se torna pai de todos nós.
Todos que nós que cremos em Deus, somos assim filhos de Abraão, segundo a mesma realidade que se deu na vida dele mesmo, segundo a mesma realidade que se deu na vida desse patriarca. Deus o buscou, Deus o justificou, Deus o salvou, e assim ele creu contra a esperança. O texto vai contar para a gente que ele creu naquilo que era impossível, que ele abraçou a fé no Deus que opera grandes milagres. Essa é a continuação do argumento do apóstolo Paulo. É assim que ele encerra o seu argumento aqui nesta passagem. A experiência de Abraão é a mesma experiência que todos os cristãos tiveram. Creem na promessa de Deus. Ele creu na promessa de Deus de que a partir dele haveria uma grande nação. A justificação de Abraão, portanto, e eu quero que você atente para isso, tem a ver com aquele em quem ele creu. O argumento do apóstolo Paulo aqui vai nos dizer que Deus é o Deus dos impossíveis, que chama do nada tudo que há à existência e que ressuscita dentre os mortos, de modo que este Deus poderoso é o que é capaz de nos unir a Ele pela justiça de Cristo. Portanto, é em Deus que nós devemos devotar a nossa fé, no grande Deus, no Deus Criador. Quando Deus chama Abraão e fala que fará dele uma grande nação, não é como se ele tivesse arrazoado assim: como eu sou bom, eu serei uma grande nação, meu nome será lembrado, minha posteridade será para sempre. Não, ele creu naquilo que era humanamente impossível, ele creu contra a esperança. E o apóstolo Paulo vai fazer questão aqui de mostrar que ele creu nestas coisas, porque aquele que prometeu estas coisas é o Deus que traz o mundo à existência ex nihilo, do nada, que é o Deus que fez todas as coisas, o Deus Criador, que chamou os céus e terra do nada pelo poder da sua palavra, e que com o seu poder é capaz de fazer coisas que aos homens são impossíveis. E com isso o apóstolo Paulo quer demonstrar para a gente, no seu argumento, que as promessas de Deus nunca falham. Abraão então creu num grande Deus. Ele mesmo não queria ser grande, nem tinha aspiração de ser, mas ele creu num grande Deus, num Deus que tem poder para salvar homens e mulheres, o mesmo Deus que faz ressuscitar aquele que estava morto e que dá vida ao que está espiritualmente morto. Ele creu e não duvidou mesmo na sua velhice, que Deus era poderoso para suscitar a ele uma descendência maior do que o número de estrelas dos céus. Você sabe que existem mais estrelas nos céus do que todos os grãos de areias, de todas as praias e de todos os desertos da terra. Todavia Deus faz esta promessa a ele, e ele se fortalece nesta promessa. E esta fé de Abraão é o que glorifica a Deus, e isto lhe foi imputado por justiça. E de fato, Abraão é pai de muitos, como Deus prometeu. Se você é alguém que hoje pode dizer que tem fé em Deus, por causa da obra do Senhor Jesus Cristo, você está assim emulando a fé de Abraão, e você se insere nesta grande família, que é a família da fé, que tem como pai ou modelo de paternidade Abraão, que creu. Na parte finalzinha do texto, nós lemos que a base da nossa própria justificação é a morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Nós somos chamados a crer em Cristo e temos a promessa da vida eterna com Deus, se crermos em Cristo. Temos a promessa que seremos contados como justos, seremos contados como pessoas justificadas, se colocarmos a nossa esperança, a nossa fé no Cristo ressurreto.
tanto a nossa salvação como a de Abraão se baseiam assim na graça de Deus, que cria o mundo do nada, que faz reviver o morto. A justiça de Abraão é a nossa, é aquela que nos é creditada, atribuída por meio da fé, que é a nossa confiança exclusiva na obra de Deus. E sabe de uma coisa? Essa fé, que é a nossa resposta de confiança, de crença, de recepção daquilo que Deus nos dá, não é obra nossa. Nem isto nós temos mérito. A fé é dom de Deus. O apóstolo Paulo vai argumentar isso em sua epístola aos Efésios. E aqui cabe lembrar a palavra de Lutero antes de sua morte, quando disse que nós somos todos mendigos. Foi a última frase dele, sabia? E ele fez isso de modo bem deliberado, porque ele reconhecia que a fé é o estender as mãos para receber algo que vem da parte de Deus. Isto que é fé. Nós não fazemos nada, não temos mérito algum, não temos posição nenhuma, não podemos argumentar nada diante de Deus, absolutamente nada para oferecer em troca. E Deus então oferece, faz as suas promessas, vem a nós e concede-nos o seu Filho, Jesus. E nós então, quando recebemos Jesus, estendemos as mãos e recebemos a graça da salvação. Esse estender as mãos de um mendicante é que é fé. O apóstolo Paulo, ele volta a atenção da gente para a cruz, bem no finalzinho, os versos 24 e 25. Mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus, nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. O texto então conclui com o apóstolo Paulo lembrando que Cristo foi entregue por nossas transgressões, os nossos pecados foram transferidos para Ele naquela cruz sangrenta, mas a justiça dele é transferida a nós. Lutero chamou isso de doce troca. Quando nós estendemos as nossas mãos para receber a sua justiça, a sua graça. Ele tinha dito lá no capítulo anterior, em Romanos capítulo 3, que Jesus Cristo fez expiação por nós, que Ele foi entregue numa cruz, e quando nós expressamos esta fé e cremos nele, na obra dele, nós somos devolvidos a Deus como homens e mulheres justificados. Nós passamos a desfrutar uma nova vida, uma nova identidade pela obra de Cristo. Isto é o que significa ser justificado. É receber algo que não é nosso, que nós não temos, da parte de Deus. E esta justiça transforma as nossas vidas. Ela muda quem nós somos, a nossa própria identidade. E o nosso senso de pertencimento passam a ser outras coisas, agora direcionadas para Deus. Lutero finalmente entendeu isso nas suas lutas com Romanos. Então, de modo bem simples, o apóstolo Paulo está argumentando aqui, neste capítulo 4, usando Abraão como uma ilustração da realidade que ele ensina no capítulo 3, que Deus busca os pecadores, que Deus faz promessa aos pecadores, e aqueles que recebem as suas promessas com fé são justificados. Eu queria então fazer algumas aplicações com base neste ensino que o apóstolo Paulo faz aqui neste capítulo 4, apresentando-nos a história de Abraão como uma ilustração da justiça de Deus. Primeira coisa, não é mérito. Nós vivemos hoje naquele ambiente do Ocidente que é chamado de cristandade. E nós vivemos em um país que está ainda, apesar de que mais e mais isso não é mais uma realidade, mas está ainda debaixo da influência da fé cristã.
A linguagem do povo nas ruas é uma linguagem eminentemente religiosa. As pessoas falam em Deus, as pessoas falam em céu, as pessoas até acreditam que vão para o céu ou vão para o inferno. Normalmente, quando você entrevista pessoas nas ruas, elas têm uma linguagem que é própria da fé cristã, de uma cultura cristã. E elas entendem que vão para o céu de acordo com as suas obras. Talvez você já tenha ouvido aquele discurso super famoso: nunca roubei, nunca matei, nunca fiz mal a ninguém. Talvez você já tenha visto pessoas usar aquela ilustração da balança: eu conto uma mentirinha aqui, né, eu dou uma propina aqui, mas também eu faço caridade, eu ajudo pessoas. Então coloca ali na balança os seus maus feitos, as suas virtudes, e espera que com isso ele encontre algum tipo de equilíbrio. Talvez você já tenha ouvido o discurso daquele que diz assim: eu faço tudo direitinho, pago os meus impostos em dia. O apóstolo Paulo está lembrando aqui que quem acha que merece alguma coisa tem de cobrar de Deus. Não foi isso que ele falou ali no comecinho da epístola? Se tem alguém que acha que merece alguma coisa pelo que faz, quero ver ter carão, ter coragem de ir lá cobrar de Deus e dizer assim: o Senhor me deve. O Senhor me deve porque eu fiz tudo direitinho na vida. Versículo 2, o apóstolo Paulo está dizendo isso. Se você tiver que se gloriar alguma coisa diante de Deus, versículo 4, se você trabalha, então Deus te deve. Mas sabe, a Escritura diz que um iotazinho, um tio, uma vírgula sequer que a gente transgrida da lei, faz a gente transgressor de toda a lei. Então, para que você possa cobrar de Deus, você vai precisar chegar para Ele e dizer: eu sou perfeito, nunca fiz nada errado na minha vida, comigo dá 100%, estou zerado na minha conta. Será que nós temos alguém aqui assim? Se não temos, nós precisamos reconhecer que não é por obras, não é por merecimento, não é por méritos, não é por qualquer coisa que nós tenhamos, ou por qualquer coisa que nós sejamos, ou por qualquer posição que nós tenhamos. Tem muita gente crente, nominal, nasceu na igreja. Isso é um privilégio muito grande, não me entendam mal. Nascer na igreja é uma grande bênção. Já desde cedo, aprender sobre as coisas da fé. E aquela criancinha que vem à frente, a gente ora por ela, e ela já vai fazendo os seus pequenos rabiscos ali, ilustrando aqueles personagens da fé, não é? Os atos da criação, os heróis da fé como Moisés, Abraão mesmo, Davi. E pequenininha ela vem à frente, e ela vai crescendo, frequentando a escola bíblica dominical, frequentam a igreja durante toda a sua vida, né? Há muitos que frequentam a igreja já adultos, dizimam fielmente, cantam no coral e cantam bonito, ajudam no ministério infantil, ajudam no ministério de música, até trabalham na evangelização. Todas essas coisas são uma bênção, são fruto da graça de Deus na vida da gente, mas essas coisas não garantem nada para nenhum de nós, porque é possível que nós façamos todas essas coisas e sejamos como aqueles judeus que achavam que pelas nossas obras, pelos nossos méritos, pelos nossos costumes, pelo nosso nascimento, nasci na igreja, que é isto que nos coloca em uma posição de paz diante de Deus. Não é. Nós não somos justificados por obras. Nós não somos justificados porque nós dizimamos ou frequentamos regularmente os cultos, ou porque nós servimos no ministério da igreja.
Sabe? Nós precisamos chegar assim, completamente desnudados diante de Deus. Porque as coisas que a gente faz, elas não servem para justificar a gente diante de Deus. Se você pensa que vai chegar diante de Deus e vai apresentar esses atos de justiça, por mais abençoados que eles sejam, como uma moeda de troca para a sua salvação, então você está numa condição terrível de perdição. É só por fé que nós somos justificados, única e exclusivamente pela fé. Isso é difícil da gente entender, especialmente se a gente nasce na igreja. Mas a gente precisa lembrar que mesmo aquele pagão que nasce fora da igreja, como o crente que nasce dentro da igreja, se não tiver fé na pessoa e obra de Jesus Cristo, aquele a quem Deus deu para nós graciosamente, o único que foi capaz de viver uma vida reta, santa, justa, sem nesgas, sem máculas, sem pecado, é só pela obra dele que nós podemos ser salvos. Aliás, aqui uma frase bombástica: nós somos salvos pelas obras. Somos salvos pelas obras, não nossas, mas de Cristo. Então a Escritura ensina a salvação pelas obras, não nossas, mas de Cristo. E é nele que a gente precisa depositar a fé. Fé é uma palavra importante na Escritura. É mais do que a vontade muito grande que uma coisa aconteça. Tem gente que vai fazer o joguinho aí da cena, não sei das coisas, fala que vai fazer uma fezinha, né? Já viu essa conversa? E aí, com isso, ele traduz fé como um desejo muito grande que aconteça. Para essa pessoa, eu vou fazer duas recomendações. Primeiro, é melhor você obter os seus ganhos pelo trabalho, não pelo azar ou pela sorte. E segundo, isso não é fé. Fé é muito mais do que o desejo que uma coisa aconteça. Fé, os reformadores trabalharam, envolve aquilo que eles chamam de notitia, que é conhecimento. Precisa ter um objeto. Lembra, a fé de Abraão foi no grande Deus, que ressuscita os mortos e que traz do nada todas as coisas da existência. Tem de ter um conhecimento, tem de ter um objeto, ela precisa estar voltada para alguma coisa. Não é um sentimento abstrato, não é uma coisa vazia, não é uma emoção forte que nós temos no coração, mas é um conhecimento certeiro de quem é Deus. E nós voltamos então a nossa atenção a Ele. E mais, a fé envolve um assentimento, assensus, os reformadores diziam, que é o reconhecimento de que este conhecimento que você tem de Deus é verdadeiro, conforme testemunham as Escrituras. E mais, a fé tem de ter seu terceiro elemento, que os reformadores identificaram, chamado fidúcia, confiança. Sabe, o tipo de confiança que a gente às vezes não percebe que tem, como a confiança que nós temos que essa estrutura que vai sustentar o prédio, ou de que o chão sobre nós não vai ruir. A gente nem pensa tanto nessas coisas, não é mesmo? A gente não anda o tempo todo pensando, pode ser que o chão vai abrir. Há uma confiança tão garantida, tão segura, né, de que essas cadeiras nos sustentarão, de que o solo sob nossos pés permanecerá firme, que é o tipo de confiança que nós precisamos devotar em Cristo, na obra dele. O cristão é chamado para isso. E é assim que nós, como mendicantes, então, com conhecimento, com assentimento, com confiança, recebemos a justiça das obras de Cristo. Não é por nascimento, nem por méritos. Mas em segundo lugar, uma outra lição que nós aprendemos deste texto é que é Deus quem tem a iniciativa. É Ele quem busca, é Ele quem chama, é Ele quem salva, é Ele quem justifica, é Ele quem promete, é Ele quem dá o selo, neste caso pela circuncisão, no nosso caso, nesta fase da história, pelo batismo. E sabe de uma coisa? Não importa quão grave tenha sido o pecado que a gente tenha cometido na vida.
pecado imperdoável, diz as Escrituras, é a rejeição tacanha, consistente de Cristo, que é o que Jesus chamou de blasfêmia contra o Espírito Santo. É interessante, quando ele fala isso, eles nem tinham mencionado o nome do Espírito Santo. Por que Jesus diz que o pecado imperdoável é a blasfêmia contra o Espírito Santo, sendo que eles não tinham falado do Espírito Santo? Aliás, esse nem era um conceito muito claro para os judeus. O que eles tinham falado? Eles tinham falado que Jesus fazia obras pelo poder de Beelzebul. E aí Jesus vai então dizer que isso é um pecado contra o Espírito Santo, porque Jesus, vindo da parte de Deus e fazendo milagres em nome de Deus, sendo Ele o próprio Deus, estava sendo frontalmente rejeitado e hostilizado por aqueles homens. E é isso, afinal de contas, esta rejeição de Cristo, que não poderá ser perdoado, mas qualquer outra coisa que tenhamos feito será perdoada. Isso é uma segurança tão grande que nós temos. Nós temos um grande Deus que também é grande em perdoar, que, como nós lemos no Salmo 32, que o apóstolo Paulo utilizou aqui, não atribui a nós o nosso pecado. Lembra? Adúltero, homicida, lesa pátria, traidor. Foi Davi que escreveu esse Salmo 32. Alguém que, mesmo depois de haver conhecido Deus, se envolveu nas mais graves contradições, em pecados grosseiros. Nós temos a segurança de que, arrependidos de nossos pecados, nós somos acolhidos por Deus, que nos perdoa e que nos restaura. Não sei se vocês já ouviram uma música do irmão Estênio Marços, que ilustra a chegada de alguém aos céus, e é recebido por um anjo. O anjo olha assustado para o compêndio de pecados, e ele pergunta: foi assim que você viveu? E ele responde: sim. Então, como é que você tem coragem de vir nesta porta bater? E eu respondi: olhe bem para o final dessa lista. Você reconhece essa letra? O anjo sorriu e me disse: é verdade. O rei escreveu: perdoado. E ao som desta bela palavra, aquele portão se abriu. Você crê nisso? Você crê que Deus perdoa pecados? Você crê que Deus perdoa os mais graves e grosseiros dos pecados? Como os pecados que Abraão cometeu antes mesmo de conhecer a Deus, e até os que ele cometeu depois de ter conhecido a Deus. Sabe, tem uma coisa só que você pode dizer na porta do céu, quando você chegar ali, que o profeta disse que vai estar escrito na coxa da gente. Não é nem o seu nome, não são as coisas que você fez, não é Senhor, Senhor, em teu nome eu fiz muitas coisas. Tem que estar escrito aqui assim: justiça de Deus. É a única credencial que você tem, é Jesus Cristo. E assim, mesmo os mais graves pecados são perdoados quando nós genuinamente devotamos a nossa fé em Cristo. Mas em terceiro lugar, nós aprendemos que Deus é o Deus dos impossíveis, aquele que criou céus e terras. Ele tem poder para nos salvar, Ele faz reviver o morto, Ele pode nos conceder vida. Não há nada que seja impossível a Deus, e Deus sempre cumpre as suas promessas. Nós podemos descansar neste fato, podemos descansar nas promessas de Deus, e assim nós podemos nos aliviar da pressão dos fardos, das obras, da circuncisão, da performance, porque em Deus nós temos um perdão definitivo, nós temos reconciliação definitiva, temos nova vida definitiva, temos a promessa da ressurreição e da vida eterna. A doutrina da justificação deveria trazer paz ao nosso coração, para que a gente não viva assustado, com medo, achando que é preciso que a gente faça muitas coisas.
Porque não é assim. Fazer muitas coisas, depois que você é justificado, é uma grande bênção. E você vai desfrutar da graça de Deus na medida em que você vai abraçando as virtudes da fé cristã. Isso é o que a Escritura chama de santificação. Você vai caminhando nessa vida, vai incorporando mais e mais os valores do Senhor Jesus Cristo, parecendo-se mais e mais com Ele. Isso é um processo de fato. Deus atua em nossas vidas, nós mesmos atuando, negando o velho eu, buscando ser mais semelhantes a Cristo. Mas não é isto que nos garante essa posição diante de Deus. E a gente não precisa viver assim tão assustados, com medo. Nós podemos confiar com tranquilidade na justiça de Cristo, que é final e definitiva. É isso que dá a nós uma nova identidade, é isso que dá a nós uma nova vida. Que Ele então conceda a todos nós essa tranquilidade, essa paz do Espírito, esse senso de que pela justiça de seu Filho, Jesus Cristo, nós fomos feitos novas criaturas. E agora podemos viver a nossa vida com plenitude de alegria, glorificando a Deus em tudo que nós fazemos. Que Ele te abençoe, que Ele nos abençoe a todos nós. Que a graça do Senhor Jesus Cristo seja com todos nós. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós te louvamos por Tua palavra, pela realidade de que em Cristo nós temos o nosso escrito de dívida cancelado, temos os nossos pecados perdoados. O Senhor é bom e nós queremos celebrar a justiça que nós recebemos em Jesus, pela obra dEle, não por aquilo que fazemos ou te oferecemos, mas por aquilo que o Senhor fez e por quem Tu és. Ajuda-nos a vivermos com esta segurança e com esta alegria de que em Cristo nós somos feitos novas criaturas. Abençoa os meus irmãos e irmãs que vieram aqui nesses dias. Eu peço que a Tua graça os acompanhe, que o Senhor os abençoe em seus afazeres, em suas responsabilidades, em suas vidas familiares, em suas vidas comunitárias na igreja. Que o Teu cuidado e o Teu favor seja com todos estes meus irmãos e irmãs. Que a direção do Teu Espírito seja com eles todos. Que o Senhor abençoe em especial esta igreja que nos acolheu nesses dias. É a oração que fazemos confiados na obra de Jesus, nosso Senhor. Amém. Amém.